Numa tarde cinzenta de outubro de 2023, o cheiro de café amargo pairava no ar daquela sala, onde o silêncio era tão pesado quanto a sentença que acabava de me ser proferida. Aos 87 anos, sentado na poltrona gasta da minha própria casa, vi o rosto do meu filho endurecer, os olhos antes tão familiares, agora frios, enquanto ele me entregava um envelope com a decisão final: eu não era mais bem-vindo. Prestem atenção a esta história, pois ela carrega ecos de um passado distante, e se gostarem, inscrevam-se para mais narrativas que a história oficial tentou calar. Pai, já não temos mais espaço para o Senhor aqui. É o melhor para todos. A voz dele, antes tão cheia de carinho, reverberou como um trovão distante, carregando a crueldade de 1000 lâminas. Sua irmã, minha filha, permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão, cúmplice daquele abandono que dilacerava minha alma. Aquelas palavras simples, proferidas com uma frieza calculada, desnudavam a realidade de uma rejeição brutal, mais dolorosa que qualquer agressão física, pois vinha do sangue do meu sangue, da carne da minha carne. Senti um vazio gélido no peito, como se o ar fosse subitamente sugado dos meus pulmões, deixando-me sem fôlego diante daquela traição inimaginável. O choque paralisou-me, transformando cada músculo em pedra, enquanto a dor aguda da humilhação queimava em minhas veias, um fogo invisível que consumia a dignidade de uma vida inteira. Naquele instante compreendi que minha existência, tal como a conhecia, havia chegado a um fim abrupto, e uma nova jornada, tingida pela amargura do descarte, começava silenciosamente. Foi nesse abismo de solidão e ressentimento que a memória da minha infância, das histórias ancestrais contadas à beira do fogo, ressurgiu com uma clareza avassaladora, oferecendo um refúgio inesperado. Lembrei-me então de uma trama esquecida, de uma injustiça tão profunda quanto a minha, mas que ressoava com a bravura de um povo que se recusou a ser silenciado. Aquela antiga narrativa, que o Império tentou apagar, tornou-se meu espelho, um bálsamo para as feridas abertas, a prova de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra um caminho para emergir. Transportemo-nos então para o Brasil Império, meados do século XIX, um tempo onde o pó avermelhado da caatinga de Pernambuco se misturava ao cheiro adocicado da cana-de-açúcar e ao amargo da pólvora. O sol castigava a pele, e o vento seco sussurrava segredos antigos entre os mandacaros, enquanto a tensão política era quase palpável, um fio esticado entre o poder central da coroa e a autonomia brutal dos coronéis. Era um cenário de contradições violentas, onde a riqueza dos latifundiários contrastava com a miséria e a resistência silenciosa dos povos marginalizados, cada som de chicote ou canto de trabalho ecoando a opressão. Nesse cenário de faíscas prestes a acender um incêndio, 2 generais do imperador, enviados para impor a ordem e sufocar focos de insurreição, foram brutalmente assassinados. A morte deles, em vez de gerar uma investigação honesta, tornou-se o pretexto para uma retaliação sanguinária, orquestrada com frieza calculista. Uma pequena comunidade de vaqueiros e ex-escravizados, conhecida por sua liberdade e por abrigar fugitivos, foi sumariamente culpada. Numa noite de terror e fogo, o massacre apagou vidas, mas não a mancha de infâmia que o Império, em sua conveniência, tentou esconder sob o véu do segredo e da repressão. Dessa tragédia emergiu Joaquim o Canto Torto, um vaqueiro robusto cujos olhos perscrutadores guardavam as veredas da Caatinga e os segredos da terra. Sua comunidade foi pulverizada, sua família dizimada, e a injustiça cravou-lhe uma ferida profunda que não cicatrizava. Sua motivação não era a vingança cega, mas a busca obstinada pela verdade por trás dos assassinatos dos generais, e a restauração da honra de seus entes, mortos sob a acusação de um crime que jamais cometeram. Este é o dilema, o mistério que nos guiará. Quem matou os generais do imperador, e por que essa verdade foi enterrada por 100 anos? Desde os primeiros raios de sol que beijavam o chão batido da pequena casa de taipa, minha vida foi um hino à labuta incessante, um fio tecido com suor, e a teimosia férrea de quem nasce sem nada. A infância, marcada pela poeira do sertão e o cheiro de mato seco, ensinou-me o valor de cada grão de milho, e a importância de um prato quente. Lições gravadas a fogo na alma de um menino que sonhava alto, mesmo com os pés descalços,
prometendo a si mesmo um futuro diferente para os seus, ainda que inexistentes. Cedo, o peso das enxadas e a aridez da terra se tornaram meus companheiros diários, moldando músculos e espírito com a dureza de um ferreiro forjando ferro incandescente sob o sol impiedoso. As mãos, calejadas e rachadas, contavam a história de uma juventude roubada, mas também da força inabalável de um homem que sabia que o pão de cada dia não brotava por acaso, mas da obstinação em arar um solo que parecia querer resistir a cada semente lançada. Foi em meio a essa rotina árida que os olhos de minha Maria cruzaram os meus, um oásis de ternura em um mundo de aspereza, seu sorriso, um raio de sol em dias de seca, prometendo uma primavera de afeto. Ela, com a doçura de uma flor do campo e a resiliência do mandacaru, tornou-se a bússola que orientou meus passos, a melodia suave que acalmava a tempestade em meu peito, a razão para cada novo amanhecer de esforço redobrado e esperança renovada. Nossa união selada sob a bênção de um céu estrelado e as promessas sussurradas à luz de lampião não foi de luxos, mas de uma riqueza de sentimentos que transbordava, edificando um lar com os alicerces da cumplicidade e da fé mútua. As poucas posses eram compensadas pela abundância de um amor que tudo suportava, tecendo juntos sonhos simples mas grandiosos, de uma família que floresceria apesar das adversidades que o destino, por vezes, insistia em nos lançar. A chegada do primeiro filho, um pequeno ser de olhos curiosos e choro estridente, transformou meu mundo de forma irrevogável, injetando um propósito que transcendia a própria existência, um amor avassalador e protetor. Cada gargalhada infantil ecoava como música em meus ouvidos, cada passo incerto era um novo motivo para seguir em frente, para lutar com ainda mais veemência, sabendo que aqueles pequenos braços dependiam inteiramente da minha força e dedicação. As noites de sono roubadas e os dias de exaustão se tornaram um sacrifício silencioso e voluntário, uma oferenda em prol do bem-estar dos meus filhos, para que tivessem o que eu jamais tive, um pouco mais de conforto e a chance de um futuro mais promissor. Cada moeda ganha com suor escorrendo pela testa era cuidadosamente guardada, cada decisão pesada na balança do dever paterno, visando sempre pavimentar um caminho menos espinhoso para os que viriam depois de mim. Lembro-me das pequenas promessas sussurradas em camas improvisadas, dos conselhos pacientes sob a luz fraca de uma vela, dos brinquedos toscos feitos com as próprias mãos, gestos que talvez passassem despercebidos, mas que guardavam a essência de um amor incondicional. Eram os momentos em que, após um dia extenuante, encontrava forças para contar uma história, para acalmar um pesadelo, para simplesmente estar presente, um porto seguro para corações pequenos e curiosos. Então o destino, com sua crueldade implacável, arrancou Maria de meus braços, uma doença traiçoeira que a levou para longe, deixando um vazio dilacerante, e o eco de sua voz em cada canto da casa, um silêncio ensurdecedor que machucava. Vi a luz em seus olhos se apagar, lenta e dolorosamente, e com ela, uma parte de mim também se foi, restando apenas a responsabilidade de honrar sua memória e manter viva a chama de nossa família, agora sob minha única custódia. De repente, o papel de pai e mãe recaiu sobre meus ombros, um fardo pesado, mas que abracei com a mesma obstinação que me guiara desde sempre, transformando a dor da perda em combustível para seguir adiante, por eles. Tornei-me o cozinheiro, o costureiro, o curandeiro de arranhões e corações partidos, o pilar inabalável de uma pequena família que precisava de toda a minha força e carinho, para não se desmantelar em meio à tempestade da ausência. Ensinei-lhes o valor do trabalho honesto, a dignidade da palavra dada, a importância de olhar nos olhos e de nunca virar as costas para quem precisa, lições de vida que eu mesmo havia aprendido na pele, nas veredas tortuosas da existência. A disciplina vinha com a firmeza de quem ama, e o carinho era o abraço apertado que curava qualquer medo, moldando seus caracteres com os princípios que acreditava serem a base de qualquer pessoa de bem. Lembro-me de um aniversário, o mais velho completando 7 anos, e o bolo, um luxo que mal podíamos nos dar, feito com farinha e rapadura, mas decorado com flores do campo colhidas por mim, um gesto simples mas carregado de todo o meu amor. Aquele sorriso desdentado, a alegria pura em seus olhos ao ver a singela celebração, valeu mais do que qualquer riqueza, um tesouro guardado na galeria de minhas memórias mais preciosas e indeléveis.
Em uma noite de chuva torrencial, com o trovão rasgando o céu e o medo estampado nos rostos infantis, prometi-lhes que jamais seriam abandonados, que eu seria a rocha onde poderiam se apoiar, acontecesse o que acontecesse. Aquela promessa selada no escuro e com o cheiro da terra molhada invadindo a casa, não era apenas para eles, mas um pacto comigo mesmo, de que cumpriria meu papel até o último suspiro, protegendo-os de todas as intempéries da vida. Com astúcia e sacrifício, desviei-os dos caminhos perigosos, dos vícios que rondavam as vilas, das companhias duvidosas, construindo uma bolha de proteção, com a fibra de um pai, que faria qualquer coisa para ver seus filhos prosperar. Absorvi as pancadas da vida, os golpes do destino, para que a dor não os atingisse, para que pudessem crescer com a inocência e a esperança que eu, em minha juventude, mal tive a chance de experimentar em sua plenitude. Ver seus olhos brilharem ao completar os estudos, mesmo que os mais básicos, ou ao conseguir o primeiro emprego digno, era a recompensa mais sublime, a prova de que cada gota de suor e cada noite sem dormir haviam valido a pena, um orgulho que inchava meu peito. Eram meus frutos, minha herança, a continuação de um legado de luta e superação que eu esperava que eles carregassem com a mesma honra e determinação que um dia me guiaram. Mas, com o tempo, a distância silenciosa começou a se instalar, quase imperceptível a princípio, como uma névoa rasteira que apaga os contornos de uma paisagem familiar, e as visitas se tornaram mais espaçadas, as conversas mais breves, vazias de substância. O mundo dele se expandia, e o meu, encolhia, confinado às paredes daquela casa que um dia fora repleta de risos, agora ecoando apenas o som de meus próprios pensamentos solitários e saudosistas. O corpo, outrora forte e resiliente, começou a ceder aos caprichos da idade, as articulações rangendo como madeira velha, a memória, um labirinto de lembranças que se embaralhavam, e a independência, um luxo que já não podia mais ostentar com a mesma altivez. A cada dia, um pedaço da minha autonomia se esvaía, e a necessidade de amparo se tornava mais evidente. Um grito silencioso por cuidado e atenção que parecia se perder no vento indiferente. Dentro de mim, uma expectativa silenciosa florescia, a crença inabalável de que os laços de sangue, forjados em sacrifícios e amor incondicional, seriam a âncora que me manteria seguro nos anos derradeiros da vida, uma reciprocidade natural e esperada. Eu havia plantado tanto, me doado por inteiro, e ingenuamente aguardava a colheita da gratidão, do cuidado e do respeito que acreditava ter cultivado com esmero ao longo de décadas de dedicação incessante. Contudo, o eco daquelas palavras frias proferidas pelos mesmos lábios que um dia beijei e consolei, ressoa agora como o mais amargo dos contrastes, um abandono que dilacera a alma, e transforma a história de uma vida em uma tragédia de ingratidão. O sacrifício de anos se desfez em um instante, revelando a frágil memória do afeto e a dura realidade de que, por vezes, nem mesmo o amor mais puro é capaz de blindar um coração contra a dor da traição mais profunda. A neblina do esquecimento começou a rastejar lentamente, não como uma tempestade súbita, mas como o orvalho da manhã que, imperceptível, umedece a grama até encharcá-la, transformando a paisagem familiar em algo estranho e distante. As ligações, antes diárias e repletas de carinho, foram cedendo lugar a mensagens apressadas, a conversas superficiais, onde a voz dos filhos parecia sempre distante, como um eco fraco de uma melodia outrora vibrante, prenunciando uma solidão que se aprofundaria. As desculpas se tornaram mais frequentes que as visitas, tecidas com os fios da correria moderna, dos compromissos inadiáveis e das exigências de um mundo que, para eles, girava em velocidade vertiginosa, enquanto o meu parecia ter parado. Cada "depois eu ligo" ou "amanhã eu passo" era uma pequena adaga cravada no peito, um lembrete sutil de que a presença deles, antes um pilar, tornava-se agora um luxo, um item negociável na agenda apertada da vida adulta. As palavras doces da minha Maria, que um dia foram o bálsamo para minhas feridas, ecoavam em minha mente como um lamento silencioso, contrastando com o silêncio pesado que se instalava em casa, um silêncio que gritava a ausência. A ausência dos netos que antes corriam pelos corredores, e a ausência dos filhos, que antes compartilhavam suas vitórias e tristezas, transformavam a morada em um mausoléu de memórias queridas, mas dolorosamente passadas.
A influência sutil, quase imperceptível a princípio, dos agregados à família começou a corroer os alicerces do carinho, como cupins que devoram a madeira por dentro, deixando apenas a casca. A nora, com seus olhares calculistas e sorrisos forçados, e o genro, com sua indiferença polida e frases evasivas, agiam como agentes de um desapego planejado, semeando a discórdia e a distância com comentários velados e sugestões maliciosas, envenenando as mentes de meus filhos contra mim. O primeiro aniversário esquecido foi um golpe silencioso, um marco invisível na linha do tempo da minha gradual irrelevância, a ausência de um telefonema, de um abraço apressado, de uma simples lembrança. Naquele dia, a torta de amora que Maria tanto gostava, preparada com esmero e uma ponta de esperança, permaneceu intocada sobre a mesa, testemunha muda de uma celebração que não existiu, e o ar da casa pareceu gelar, solidificando a amargura. Os netos, antes ávidos por minhas histórias e o calor de meu colo, foram desaparecendo, suas visitas tornando-se um evento raro, planejado com antecedência e cronometrado com precisão, como se eu fosse uma atração turística a ser encaixada em uma agenda lotada. Seus olhos, antes tão curiosos e cheios de adoração, agora carregavam um misto de estranhamento e uma impaciência velada, reflexo das palavras que ouviam em casa, transformando o avô em um estranho. As risadas infantis que preenchiam a casa, antes melodia constante, agora eram apenas ecos distantes em sonhos fugazes, e eu me perguntava se um dia voltariam a correr por ali, se eu ainda teria o prazer de vê-los crescer. A cadeira vazia à mesa de jantar tornou-se um símbolo pungente de minha solidão crescente, um assento que outrora abrigava a vida e o burburinho da família, agora apenas uma testemunha silenciosa de refeições solitárias. O tilintar dos talheres em pratos vazios ecoava no silêncio, uma sinfonia melancólica que embalava minhas noites, lembrando-me do calor humano que se esvaía, da alegria que se fora, substituída por uma frieza cortante e desoladora. As conversas, quando ocorriam, eram sobre trivialidades, sobre a vida deles, suas conquistas e preocupações, enquanto minhas próprias histórias, minhas memórias, minhas dores e anseios, eram recebidas com olhares dispersos e murmúrios de desinteresse. Eu me sentia como um espectro em minha própria casa, um ouvinte indesejado, uma sombra que se arrastava pelos cômodos, invisível aos olhos daqueles que um dia me viam como seu universo, seu porto seguro em meio à tempestade. A cada queixa sobre a saúde, a cada pedido de ajuda para tarefas simples, percebia a impaciência em seus gestos, a irritação velada em seus tons de voz, como se minha existência fosse um fardo crescente, uma corrente que os impedia de avançar. As rugas em meu rosto, antes vistas como marcas de sabedoria e experiência, tornaram-se para ele sinais de fraqueza, de uma dependência incômoda que precisava ser gerenciada, contida e, por fim, eliminada. A nora, com sua voz suave e gélida, começou a sugerir mudanças na rotina da casa, para meu próprio bem, é claro, mas cada alteração era um pequeno passo em direção à perda de minha autonomia, à diluição de minha identidade. Os livros que amava foram realocados, os objetos de valor guardados por segurança, e eu, o patriarca, era gradualmente despojado de meus pertences, de meu espaço, de minha própria essência, sob o pretexto de cuidado. Prestem atenção a como a indiferença se disfarça de zelo, e como a conveniência pode ser vendida como compaixão, pois a crueldade muitas vezes veste a máscara da benevolência. O genro, com seu ar de superioridade, frequentemente desdenhava de minhas opiniões, de meus conselhos, de minha experiência de vida, como se o passado fosse um fardo inútil, sem valor em seu mundo moderno e pragmático. Suas risadas zombeteiras, disfarçadas de piadas, eram lâminas afiadas que cortavam minha dignidade, transformando-me em um objeto de escárnio, um velho caduco cujas palavras não passavam de divagações sem sentido, um estorvo a ser suportado. Houve o dia em que a decisão sobre a venda de um pedaço de terra, herança de meus avós, foi tomada sem minha consulta, um ato de desrespeito que me atingiu como um raio, mostrando a dimensão de minha exclusão. Aquele pedaço de chão, que guardava as memórias de gerações, foi negociado por trás de minhas costas, e a notícia me chegou como um fato consumado, uma prova irrefutável de que minha voz não possuía mais peso, nem valor, na família que construí. A casa, outrora santuário de afeto e risos,
transformou-se em uma prisão silenciosa, suas paredes ecoando o vazio de meus dias, e cada cômodo, antes um refúgio, agora parecia conspirar contra mim, lembrando-me da vida que se esvaía. Os objetos, antes cheios de significado, pareciam inertes, testemunhas mudas de uma existência que se encolhia, enquanto a vida lá fora, a vida de meus filhos, seguia adiante, vibrante e alheia ao meu definhar. Minhas palavras, antes ouvidas com respeito e atenção, agora flutuavam no ar sem pousar em ouvidos receptivos, perdendo-se no burburinho de suas próprias conversas, de seus próprios interesses, como se eu falasse uma língua esquecida. O peso de minhas experiências, a sabedoria acumulada em décadas de lutas e superações, era desprezado, jogado de lado como um trapo velho, sem utilidade para a nova geração que se via tão superior e autossuficiente. A data de meu aniversário de casamento com Maria, que eu guardava com reverência e uma ponta de saudade, passou sem que ninguém se lembrasse, um esquecimento que feriu mais do que 1000 ofensas diretas, pois apagou uma parte de nossa história. Aquele dia sagrado, de promessas e de amor eterno, foi varrido para debaixo do tapete da indiferença, e eu me senti como um livro antigo, cujas páginas, cheias de vida e significado, estavam sendo silenciosamente arrancadas, uma a uma, até que nada restasse. O corpo, já frágil, respondia com mais lentidão, a mente por vezes falhava, e cada sinal de fragilidade era recebido com suspiros impacientes, com olhares de repreensão, como se a velhice fosse uma falha de caráter, uma escolha pessoal. A necessidade de auxílio, de um braço para me apoiar, de uma mão para me guiar, era tratada com a frieza de um dever, desprovida de qualquer calor humano, de qualquer empatia, transformando a dependência em um crime. Fragmentos de conversas, sussurros abafados atrás de portas fechadas, chegavam aos meus ouvidos em momentos de silêncio. Palavras como custo, fardo, problema, que me atingiam como flechas envenenadas, revelando a dura verdade. Aqueles pequenos pedaços de frases capturados ao acaso, pintavam um quadro sombrio da realidade, onde eu era o obstáculo, a pedra no caminho, o peso que eles ansiavam por desprender para seguir seus próprios rumos, livres e desimpedidos. A negação inicial, a esperança teimosa de que tudo era um mal-entendido, um período de transição, começou a desmoronar, dando lugar a uma aceitação amarga, a uma compreensão dolorosa da situação irreversível. O véu de ilusões que cobria meus olhos foi arrancado com brutalidade, e a verdade se revelou em toda a sua crueza, mostrando-me a face fria e indiferente de um abandono que não tinha volta, uma ferida que jamais cicatrizaria. Naquele instante de lucidez cruel, o ar faltou em meus pulmões, e uma dor aguda, mais intensa que qualquer agonia física, percorreu meu corpo, a constatação final de que me tornara um estorvo, um embaraço para a vida de meus próprios filhos. Eu era o passado que eles queriam apagar, a lembrança incômoda de um tempo que já não lhes servia, um peso morto a ser descartado, e a compreensão dessa verdade me esmagou, arrancando o último resquício de esperança. O futuro, antes um horizonte de incertezas, tornou-se um abismo de solidão, uma paisagem desoladora onde não havia lugar para mim, apenas o eco de uma vida que se desfazia, deixada para trás, esquecida à beira do caminho. Aquele dia cinzento, com o cheiro de café amargo pairando no ar, não foi o início do abandono, mas o desfecho brutal de uma lenta e agonizante despedida, o ponto final em uma história de amor e sacrifício que se transformou em uma tragédia de ingratidão. E se você chegou até aqui, compartilhe esta história para que a verdade nunca seja silenciada. O frio daquela tarde de outubro penetrava meus ossos, mas era o gelo no olhar de meu filho que me congelava a alma, tornando a casa, antes um santuário de afeto, um palco para a mais cruel das traições. As palavras de abandono, proferidas com uma frieza que eu jamais pensei que pudesse vir de seu coração, ressoavam em meus ouvidos como um epitáfio para a vida que eu havia dedicado a eles. Um golpe final que parecia aniquilar qualquer vestígio de esperança. Contudo, por trás da fachada de um velho fragilizado e desamparado, algo em mim começou a despertar, uma chama antiga de resiliência que ardia sob as cinzas da dor, alimentada pela memória de Maria e pelos sacrifícios de uma vida inteira. A humilhação, longe de me esmagar completamente, acendeu uma faísca de determinação, um ímpeto silencioso para mostrar que a sabedoria dos anos não se desfaz tão facilmente, e que a paciência, por vezes, é a mais afiada das armas.
Meus filhos, imersos em seu mundo de ambição e superficialidade, viram em minha idade avançada e em minha aparente fragilidade uma oportunidade para me descartar, para se livrar de um fardo que, em suas mentes distorcidas, eu havia me tornado. Eles acreditavam ter vencido, que a herança esperada, embora modesta, seria o último resquício de minha existência, e que dali em diante, eu seria apenas uma lembrança incômoda a ser convenientemente apagada. A arrogância deles era palpável, expressa nos olhares de desdém e nos murmúrios de desinteresse, convencidos de que minha vida, vivida com simplicidade e trabalho árduo, não poderia esconder segredos ou possuir qualquer valor além do que eles podiam vereador. Acreditavam que haviam esgotado todas as fontes, que cada centavo e cada pedaço de terra estavam sob seu controle, ignorando a profundidade da astúcia que a vida no sertão ensina. Mas eles não sabiam que, muito antes de Maria partir, em um pacto selado sob a luz bruxuleante de uma vela, havíamos decidido proteger o futuro de nossa família de qualquer intempérie, de qualquer ganância que pudesse surgir. A promessa era clara. Acumularíamos em segredo, longe dos olhos curiosos e das mãos ávidas, um legado que garantiria a segurança de nossos descendentes, caso a vida nos pregasse peças inesperadas. Lembro-me das noites em que Maria e eu, com a luz do lampião, estudávamos mapas antigos e escrituras de terra, buscando um pedaço de chão que pudesse ser nosso refúgio, um investimento que cresceria silenciosamente, como as raízes fortes de um mandacaru. Encontramos um terreno distante e aparentemente sem valor, nas encostas da Serra do Catimbau, uma área que meus antepassados conheciam bem, e que eu sabia que guardava um potencial incalculável. Ao longo de décadas, com o suor de meu rosto e a astúcia que a vida me ensinou, fui adquirindo pequenos lotes adjacentes, transformando aquele pedaço de terra esquecido em uma propriedade considerável, registrada sob um nome de difícil rastreamento e gerenciada por um velho tabelião de confiança. Enquanto meus filhos se preocupavam com o presente, eu plantava as sementes de um futuro que eles sequer imaginavam, um futuro que agora se revelava crucial. Essa propriedade, cuidadosamente escondida em meio a matas e rios sazonais, não era apenas um pedaço de terra. Era uma reserva de minério de ferro de alta qualidade, um segredo descoberto por acaso em minhas andanças pela Caatinga e confirmado por um geólogo que contatei em total sigilo anos atrás. O valor daquele jazigo, com base nas cotações atuais do mercado e na sua extensão, ultrapassava os 200 milhões de reais, uma fortuna que jazia intocada. Os documentos guardados em um cofre na casa do tabelião eram a prova irrefutável de minha posse. Escrituras antigas e relatórios técnicos detalhados que atestavam a riqueza do subsolo, esperando o momento certo para serem revelados. Eu, o velho que eles consideravam ingênuo e sem bens, era o verdadeiro detentor de um patrimônio que faria qualquer um dos seus negócios parecer insignificante, uma verdade que se manteve oculta sob o véu da minha simplicidade. Maria e eu havíamos concordado que esse segredo só seria revelado em caso de extrema necessidade, para proteger nossa família de uma ruína iminente, ou para garantir sua dignidade em momentos de adversidade insuperável. Era uma precaução, um último recurso, uma promessa silenciosa de que, não importa o que acontecesse, haveria um chão firme sob os pés dos nossos, um legado que não poderia ser roubado ou dissipado por decisões impensadas. Eu via o brilho nos olhos de Maria quando falávamos sobre esse plano, a esperança de um futuro seguro para nossos filhos, mesmo que eles nunca soubessem da extensão de nosso sacrifício e de nossa prudência. Era um ato de amor incondicional, um escudo invisível contra as tempestades da vida, e agora, ironicamente, ele se tornava a ferramenta para confrontar a ingratidão daqueles que deveriam ser seus maiores beneficiários. Acreditavam que, ao me isolarem, ao me despojarem de minha casa e de minha dignidade, teriam acesso ao pouco que eu possuía, limpando o terreno para suas próprias vidas sem o estorvo de um pai idoso e doente. Eles me viam como uma página virada, um capítulo encerrado, sem imaginar que eu ainda guardava o livro inteiro, com as histórias mais valiosas, o mapa para um tesouro que estava muito além de sua compreensão limitada. A sabedoria do sertão, de quem aprendeu a ler os sinais da terra e a esperar o tempo certo da colheita, foi completamente subestimada por eles, que confundiam minha quietude com inação, e minha paciência com fraqueza.
Enquanto eles corriam atrás de lucros efêmeros e bens materiais, eu cultivava algo de valor duradouro, algo que só o tempo e a visão aguçada podiam revelar em sua plenitude. O que eles consideravam senilidade era, na verdade, uma profunda observação, uma análise silenciosa de suas ações, de seus caracteres moldados pela ambição e pelo egoísmo, revelando a verdadeira natureza de seus corações. Eu assistia, com a serenidade de quem já viu muitas estações, ao desabrochar de sua ingratidão, e a cada gesto de desprezo, a certeza de que meu segredo era a única forma de lhes ensinar uma lição amarga se fortalecia. Eles falavam de modernidade, de progresso, enquanto desdenhavam de minhas histórias, de minhas experiências, sem perceber que o verdadeiro progresso está na capacidade de enxergar além do óbvio, de valorizar o que é invisível aos olhos apressados. Meu conhecimento da terra, das riquezas naturais e da paciência necessária para cultivá-las, era um saber ancestral que eles, em sua pressa, jamais puderam compreender ou respeitar. A reviravolta moral estava iminente, e o jogo de poder que eles acreditavam ter vencido estava prestes a mudar de mãos de forma espetacular, revelando a quem realmente pertencia a força e a astúcia. O velho, outrora a vítima passiva, transformava-se agora no estrategista silencioso, o guardião de um segredo que desnudaria a hipocrisia e a ganância, preparando o terreno para uma justiça que seria tão implacável quanto inevitável. A cada dia de desprezo, a cada palavra fria, a cada olhar de indiferença, a minha resolução se solidificava, e a imagem de Maria sorrindo com ternura, me dava a força para seguir adiante, não por vingança, mas para honrar a memória de nosso pacto, e a verdade que construímos. Eu, que parecia ter perdido tudo, possuía o trunfo final, a peça que mudaria o tabuleiro inteiro, mostrando a eles que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em caráter e sabedoria. Aquele pedaço de papel, o envelope com a decisão final de meu filho, não era o fim, mas o verdadeiro começo de uma jornada para reverter o curso da injustiça, para que a verdade, como um rio que transborda, inundasse suas vidas. O velho patriarca, agora desprovido de qualquer ilusão, erguia-se em seu silêncio, pronto para desenterrar não apenas um tesouro material, mas a dignidade e o respeito que lhe foram brutalmente roubados. Aquele frio da tarde de outubro, que antes parecia congelar a alma, cedeu lugar a uma resolução calma e firme, nascida da profundidade da dor e da clameza da memória. A decisão final do narrador não era um ato de vingança amarga, mas um movimento calculado para reaver a dignidade roubada e assegurar a paz inegociável de sua velhice, um compromisso inabalável com a própria existência que se recusava a ser apagada pela ingratidão alheia. Ele não buscaria a confrontação ruidosa, mas a reconstrução silenciosa de um futuro onde sua sabedoria e sacrifícios seriam finalmente valorizados, longe dos olhares desdenhosos dos que o desprezaram. A estratégia, gestada nas longas noites de insônia onde o passado e o presente se entrelaçavam, era clara e implacável em sua simplicidade. Ele ativaria o plano do jazigo de minério, o tesouro oculto que ele e Maria haviam guardado para proteger a família de qualquer intempérie. Aquele vasto patrimônio, localizado na Serra do Catimbau e cuidadosamente mantido em segredo, seria agora o alicerce de sua nova vida, transformando-se em um escudo protetor que garantiria sua segurança financeira sem que seus filhos sequer desconfiassem da real dimensão de sua astúcia e previdência. Com a ajuda discreta do velho tabelião e de um advogado de confiança, os trâmites para a negociação de uma parte das ações daquela mina, ou a concessão de exploração, foram iniciados com a máxima discrição, assegurando-lhe uma renda vitalícia substancial e a aquisição de um novo lar. Este novo refúgio, simples e acolhedor, distante daquela casa que se tornara um mausoléu de memórias amargas, representava sua autonomia reconquistada. A antiga morada, um símbolo de sua dor, seria vendida, e o valor, após cobrir suas despesas e garantir seu conforto, deixaria para os filhos apenas o que eles acreditavam ser seu direito, sem a revelação completa da fortuna que ele detinha em segredo. A notícia da venda da casa e da subsequente mudança do pai para um pequeno sítio em outra cidade, sem qualquer pedido de ajuda ou consulta, chegou aos filhos como um balde de água fria, misturada à confusão e a uma pontada de desconfiança. A ausência de um confronto direto, a inesperada independência do pai, deixou-os perplexos e, por fim, expôs a vacuidade de sua ganância,
pois o que lhes restou era infinitamente menor do que esperavam, e a verdade de sua perda, embora silenciosa, era brutal. Em seu novo refúgio, cercado pela natureza exuberante e pela serenidade que tanto lhe faltava, o narrador sentiu a dignidade retornar em ondas suaves e reconfortantes, como a maré que banha a areia após uma tempestade violenta. Ele havia honrado a memória de Maria e o pacto de suas vidas, provando, em silêncio, que o verdadeiro valor de um homem não reside nos bens efêmeros que acumula, mas na integridade inabalável de seu caráter e na resiliência de seu espírito, uma lição que seus filhos jamais compreenderam em sua pressa. A paz, antes um sonho distante e inalcançável, tornou-se sua companhia diária, um silêncio reconfortante que substituía o barulho ensurdecedor da ingratidão e das expectativas frustradas. Ele se permitiu, enfim, reviver as memórias doces, as risadas de Maria, os passos dos filhos pequenos, agora filtradas pela lente de sua própria força e superação, sem a sombra do abandono que um dia tentou apagá-lo de sua própria história. A justiça silenciosa e estratégica havia restaurado não apenas sua autonomia financeira, mas a fé na própria vida, e no legado de um homem que se recusou a ser quebrado. Observando o pôr do sol tingir o horizonte com tons de laranja e roxo, pintando um quadro de serena beleza em seu novo lar, o narrador sorriu, um sorriso sereno que carregava a sabedoria de uma vida bem vivida, de batalhas vencidas sem precisar de gritos ou alardes. Sua história, como a de Joaquim, era um testemunho poderoso de que a verdade por vezes se revela em atos sutis de resistência, e que a dignidade, mesmo quando atacada com crueldade, sempre encontra um caminho para florescer novamente com uma força inabalável. Se esta narrativa tocou seu coração e ressoou com a força dos que lutam por sua verdade, compartilhe, inscreva-se e deixe seu comentário para que mais histórias assim não se percam no tempo, mas continuem a inspirar gerações a valorizar o que realmente importa.